Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E a nossa lição de número 10, Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Ontem nós falamos a respeito da continuidade da história de Paulo, Paulo pregando em Atenas. Toda semana você vai ver eu batendo nessa tecla dessa história de Paulo que foi pregar em Atenas. O que ele viu por lá? Que tipo de público ele conseguiu alcançar? Então não esqueça o título, Missão em favor dos não alcançados. Por que não alcançado? Porque são pessoas que, como eu já falei em outro vídeo, pelas suas crenças, pelas suas culturas, era algo que provavelmente aos olhos, muitas vezes de determinados pregadores, talvez eles imaginassem, essas pessoas são inalcançáveis. Mas a palavra de Deus diz que ela nunca sai vazia, ok? Então, a nossa lição da parte de terça-feira, Paulo e o Deus desconhecido. Você lembra que no estudo de ontem eu gosto de fazer deixar você uma interrogação para chamar a sua atenção para você estudar no outro dia ou ouvir a lição, estudar junto comigo? E Paulo foi para o Areópago, Depois de começar a pregar nas praças. E aqui chamou a atenção dos atenienses e de outros estrangeiros, pessoas que residiam ali. Qual foi a mensagem que Paulo agora pregou no Areópago? O Areópago, como eu falei ontem, um local de resolver questões religiosas e questões legais também. Então, como Paulo discursava ali na praça, aqueles homens tiveram a curiosidade, vamos levar para o Areópago? E lá ele vai falar mais detalhadamente. Então, qual foi a mensagem que Paulo pregou lá? Às vezes a gente imagina que para pregar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a gente precisa de algo eloquente. Mas perceba você no livro de Atos, capítulo 17, versos 22 e 23, como Paulo foi estratégico, o que ele usou para pregar e como, de certa forma, ele achou um meio de se entrar para chamar a atenção das pessoas. Atos capítulo 17, verso 22 em diante, diz o seguinte: então Paulo, quando eles levaram Paulo para o Areópago, a leitura diz, então, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente vocês como pessoas religiosas, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Irmãos, aparentemente, essa história de Paulo, essa explanação de Paulo, essa abordagem de Paulo, parece algo simples. Mas imagine, Paulo chega numa cidade totalmente voltada para a idolatria. A palavra de Deus diz que o espírito de Paulo, de certa forma, se revoltou. Mas Paulo não desistiu daquelas pessoas. Paulo agora encontra lá, ao observar aqueles objetos de culto, aquelas imagens, Paulo agora observa um altar. Só que um altar que não tinha imagem nenhuma para se adorar. Não tinha Deus nenhum para se adorar ali. Mas tinha um ensino dizendo ao Deus desconhecido. Paulo, com certeza usado pelo Espírito Santo, Paulo imaginou, é por aqui que eu vou entrar. E Paulo agora diz, senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são, de certa forma, religiosos. Porque observando os vossos objetos de culto, vi ali um altar que dizia ao Deus desconhecido. E esse altar, o Deus desconhecido, é justamente o Deus o qual eu vos anuncio. Uau! Que estratégia de Paulo! Se as pessoas imaginavam agora que ele falaria algo de certa forma diferente, Paulo estava falando de algo que os agradava. Pois de certa forma o altar existia. Eles adoravam um Deus o qual ele não sabia. E se você parar para imaginar, de certa forma Paulo estava certo. Porque o Deus o qual eu adoro, o qual você adora também, nós sempre o adoramos, desde o passado, nossos pais o adoravam no altar. Mas não existia uma imagem lá.
Fazia-se um altar, é como se fosse um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo, de certa forma, usou aquela estratégia, mas a abordagem deles foi muito legal, muito boa. Por quê? Aquele altar era um Deus desconhecido. E por que não aquele altar ser justamente ao nosso Deus Criador? O que os atenienses fizeram em face dessa abordagem de Paulo? Amanhã você vai ver. Assista a lição amanhã e você vai entender, ok? Então, nesse momento, convido você mais uma vez a fechar seus olhos e orar comigo. Oramos? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez louvamos o Teu nome através do estudo da lição. E de maneira muito especial, quero te suplicar que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão vendo esses vídeos. Que esses vídeos, de certa forma, curto, que ele possa ser uma bênção na vida de todas essas pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor abençoe a vida delas e suas famílias e nos perdoe em nome de Jesus. Amém.